Bem-vindo ao segundo episódio do projeto Português em Conversa. Neste episódio, vamos falar sobre o Prémio Nobel, um pouco sobre o seu criador, a sua origem e depois sobre os prémios Nobel portugueses. O criador do Prémio Nobel foi o inventor sueco Alfred Nobel, que também criou o dinamite. Alfred tinha um grande interesse em explosivos e durante muito tempo fez experiências com nitroglicerina, um explosivo que é demasiado instável e perigoso para ser usado e que pode explodir com o mínimo movimento, choque ou mudança de temperatura. O objetivo de Albert era descobrir uma forma de tornar este explosivo seguro e utilizável. E acabou por conseguir em 1867, quando criou o dinamite. Mas o processo não foi nada fácil. Houve acidentes graves e, numa situação, morreram várias pessoas, incluindo o irmão mais novo de Alfred, Emil Nobel. Apesar disso, o dinamite foi um enorme sucesso e fez de Nobel um homem bastante rico. Era uma invenção polémica, claro, que era usada tanto em obras civis, como túneis e estradas, e, e em contextos militares e de destruição. No seu testamento, Alfred quis que grande parte da sua riqueza fosse dividida em cinco e usada para premiar pessoas que no ano anterior mais tivessem contribuído para o bem da humanidade. Os prémios seriam nas áreas de física, química, fisiologia ou medicina, literatura e paz. Algumas curiosidades sobre o Prémio Nobel. Primeiro, o Prémio Nobel da Paz é o único que é entregue na Noruega. Todos os outros são entregues na Suécia. Não se sabe ao certo porquê, mas foi assim que Nobel quis. Segundo, o prémio vem com uma medalha, um diploma e uma quantia em dinheiro. Hoje em dia, cerca de US$ 1 milhão. E, por último, Alfred Nobel escreveu o seu testamento à mão. E o mesmo causou um pequeno escândalo na família, claro, porque afinal de contas ele deixou a maior parte da sua fortuna para o prémio. E até um certo ponto ignorou os seus herdeiros. Agora que terminamos esta pequena introdução sobre o Prémio Nobel, vamos falar um pouco sobre os Prémios Nobel portugueses. A começar com Egas Muniz, que ganhou o Prémio Nobel da Medicina em 1949. António Egas Muniz foi um médico e investigador português que desenvolveu a angiografia cerebral em 1927. Esta descoberta revolucionou a medicina e a neurocirurgia porque passou a ser possível diagnosticar tumores e tratar aneurismas cerebrais com muito mais precisão. Em 1935, talvez a sua descoberta mais ínfame ou mais popular, depende da maneira como vês a situação, Egas Muniz desenvolveu a leucotomia pré-frontal, uma cirurgia cerebral para tratar casos graves de doenças mentais. Mais tarde, o médico americano Walter Freeman inspirou-se nesta técnica para criar a famosa lobotomia, incluindo uma versão feita com um picador de gelo. Sim, um picador de gelo numa cirurgia ao cérebro. E Freeman aplicava esta técnica com muito entusiasmo, de forma indiscriminada, em pacientes com distúrbios mentais e muitas vezes até em crianças. Foi feita esta cirurgia com o objetivo de melhorar o seu comportamento. Era uma cirurgia bastante invasiva, feita ao lobo frontal do cérebro. Nesta situação toda, Egas Muniz só recomendava a leucotomia em casos extremos, como em doentes com risco de violência ou suicídio, e apesar da técnica original já não ser utilizada, por causa de efeitos secundários bastante graves, ainda hoje existem procedimentos modernos que descendem diretamente da sua investigação. E para terminar, sobre Egas Muniz, um pouco sobre ele, é que Egas Muniz também teve uma carreira política. Ele foi embaixador de Portugal em Madrid em 1917 e no ano seguinte tornou-se ministro dos Negócios Estrangeiros. O outro prémio Nobel português é o de José Saramago, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1998. José Saramago publicou o seu primeiro romance em 1947.
um romance chamado Terra do Pecado. Quase 20 anos depois, trocou a prosa pela poesia e, nessa altura, trabalhava numa editora chamada Editorial Estudos Cor. Mais tarde também passou pelo jornalismo. Foi diretor adjunto no Diário de Notícias, mas perdeu o emprego devido a conflitos políticos internos. Uma história longa, mas no fim de tudo, ao acabar desempregado, Saramago tomou uma decisão corajosa. Decidiu não procurar trabalho e dedicou-se por completo à literatura. Mais ou menos nesta altura também escreveu 4 crónicas, mas não foram os poemas, nem os contos ou as crónicas que tornaram Saramago um escritor de grande destaque, foram os romances. Porque afinal de contas o estilo que hoje associamos a Saramago, aquele tom meio oral, com frases longas, pontuação pouco convencional, apareceu pela primeira vez no romance Levantado do Chão, publicado em 1980. Este livro retrata a vida dura dos trabalhadores rurais do Alentejo, pobreza, a exploração e a luta por direitos e justiça, antes do 25 de Abril. Depois, temos talvez o seu livro mais controverso, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Este livro é uma reinterpretação do Novo Testamento, contada de forma muito humana e muito crítica. Jesus Cristo é apresentado neste livro não como um Deus, mas como um homem, com dúvidas, desejos, medos e defeitos, e tudo aquilo que faz de nós humanos. Houve quem ficasse escandalizado, afinal de contas, Saramago era um ateu comunista. Como é que se atreve a escrever sobre o cristianismo? Mas curiosamente, o livro também foi elogiado por vários historiadores, teólogos e filósofos. Ainda assim, causou polémica suficiente para que o governo português, pressionado pela Igreja Católica, removesse o livro da lista de obras portuguesas candidatas ao prémio Ariesteia em 1992. Isto era um antigo prémio literário europeu, e a justificação destas é que o livro atentava contra a fé, e a moral cristã. Saramago considerou isto censura e disse que Portugal era um país em que a censura ainda existia. E, em protesto, deixou Portugal e mudou-se para a ilha de Lanzarote, nas Canárias, onde vive o resto da sua vida. Em 1995, Saramago publicou o ensaio sobre a cegueira, que é um dos seus livros mais conhecidos. É a história de uma epidemia de cegueira branca que subitamente aparece numa cidade sem nome. Mas, na verdade, esta história é mais como uma alegoria à condição humana e o que acontece a uma sociedade quando todos os referenciais éticos e morais desaparecem. É um livro pesado, com um tom quase distópico e pós-apocalíptico, e alguma filosofia à mistura. Mas uma curiosidade interessante é que este livro é citado como a principal razão de José Saramago ter ganho o Prémio Nobel da Literatura no ano 98. Segundo Saramago, foi um livro bastante difícil de escrever, e aqui está um comentário do próprio escritor. Este é um livro francamente terrível com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Yeah. Isto conclui o vídeo de hoje. Como sempre, por favor, deixa um comentário se tiveres uma sugestão para um vídeo futuro. E se queres apoiar o meu trabalho, dá uma vista de olhos no Patreon, deixo o link na descrição como sempre. E muito obrigado por veres até ao fim. Até à próxima.